Bem-vindo à aula de tipos genéricos Java. Nós estamos utilizando extensivamente os tipos genéricos em todas as nossas coleções Java. Sempre que você declara uma coleção, você precisa determinar o tipo de dado que aquela coleção irá manipular. Aqui, estamos utilizando um tipo genérico de dados. Para essa aula, vamos construir uma classe chamada genérico, com o método main. Então, antes de falar dos tipos genéricos, é importante entender o que levou à construção desses tipos. Como era antigamente? Então, antigamente, se você quisesse armazenar valores genéricos, ou seja, que você não conhece o tipo de dados que serão usados pela classe, então você precisaria considerar que qualquer tipo de objeto poderia entrar como parâmetro dos seus métodos ou das suas classes. Então, se você precisa criar um método muito genérico para manipular um determinado elemento, que você não sabe exatamente qual o tipo, antigamente a gente criava o tipo desse elemento como um tipo object, porque object é o tipo mais genérico de dado dentro da linguagem Java. E se você quisesse, então, manipular esse elemento, você criaria, então vamos criar aqui um método getSet, um setElemento. Você precisaria informar o tipo daquele elemento, que é um tipo object. Da mesma forma, o método get recuperaria apenas objetos ou elemento do tipo object também. Então, era assim que nós resolvíamos a questão de criar objetos e métodos para manipular elementos genéricos em Java. Então, como é que a gente trabalharia com esses elementos? Então, vou inicializar a nossa classe genérico. E agora, esse método, ele aceita qualquer tipo de elemento. Então, vou colocar aqui, por exemplo, Lago Paranoá. Para quem não conhece, o Lago Paranoá é o maior lago artificial urbano do planeta. Fica aqui em Brasília. É muito bonito. Então, aqui eu poderia colocar tanto string como um inteiro, por exemplo. Ou seja, antigamente eu não tinha uma forma muito forte de definir um tipo de dado genérico para os meus métodos. Aqui, uma vez que eu defini esse método aceitando um tipo genérico de dados, que é um object, então eu posso colocar qualquer tipo de elemento ali dentro. Tá? Então, isso aqui era um ponto fraco desse tipo de solução. Um outro problema é quando você precisa acessar os métodos do tipo de dado original. Então, por exemplo, aqui dentro eu sei que coloquei uma string, mas eu não posso acessar. Aqui eu retornei o objeto, que eu sei que é uma string. Eu não posso acessar os métodos do tipo string diretamente. Eu não tenho como acessar um toUpperCase, por exemplo, porque aqui eu estou acessando o tipo object. Para realizar esse tipo de operação, eu precisaria realizar um cast desse objeto para o tipo original, que é um cast aqui para string, e aí sim eu poderia acessar os métodos do tipo string, por exemplo, o toUpperCase. Então, isso daqui é um outro dificultador. Mas a gente ainda tem um outro problema de segurança aqui. Imagine que, sem querer,
eu tivesse colocado um elemento inteiro ali dentro e eu tentasse acessar aquele elemento inteiro, né? Acessar o método toUpperCase de um elemento inteiro, ou seja, esse método não existe naquele elemento. Então eu teria um erro de execução. Era outro problema grave que nós tínhamos nesse tipo de solução. Então, os genéricos vieram para resolver esse problema. Como? Primeira coisa, como é que você faz uma classe que aceita um tipo genérico? Você define o tipo aqui em cima entre o sinal menor e maior. Mas qual é o sinal de um tipo genérico? E. E significa elemento. Então, qualquer elemento. Tá? Agora, os nossos elementos aqui dentro vão sofrer algumas alterações. Por exemplo, o elemento ele não vai se tratar mais de um object. Ele vai ser um elemento genérico, desse tipo que vai ser informado no método construtor dessa classe. E os nossos métodos? A mesma coisa. Eu vou informar que o elemento que eu vou receber no meu método set é o mesmo informado no método construtor. E o retorno do meu método get também vai ser do mesmo tipo daquele informado no meu método construtor. Então, agora, quando nós construímos essa classe, eu preciso informar o tipo de dados que ele vai manipular. E a partir de agora, em tempo de compilação, né, a minha JVM vai analisar e vai permitir apenas a utilização desse tipo de dados naqueles dois métodos. Então, quando eu der um set elemento, passando um string, ele aceita. Mas se eu tentar efetuar essa mesma operação com um inteiro, ele reclama para mim, né, e fala que o tipo inteiro não é aplicável para esse tipo genérico aqui. Então, vejam que a segurança já foi melhorada nesse caso. E um outro problema que a gente tinha, que era essa situação de você precisar realizar um cast do elemento para acessar os métodos daquele tipo de dados, isso aqui já não é mais necessário. Eu posso agora simplesmente acessar o método getElemento e ele já vai estar retornando para mim o tipo certo de dados, que é uma string. E a partir daqui, eu já posso acessar os métodos do tipo string. Veja como ficou mais simples, né, a programação utilizando os tipos genéricos de dados. E além desse caractere E, que indica o elemento, eu ainda tenho um caractere conhecido como coringa. Tá? Os caracteres coringas são importantes porque eles permitem a você especificar parâmetros que atuam como supertipos ou subtipos parametrizados. Por exemplo, imagine que você precisa construir um método que utilize como parâmetro um conjunto de subtipos da classe number. Então, vamos criar aqui um método soma, aonde eu vou passar para esse método uma lista de number. Então, é uma pergunta que eu faço aqui para você. Estou passando uma lista. Mas eu não quero exatamente uma lista de number. Eu quero passar aqui uma lista de qualquer elemento que seja ou number ou filho de number. Então, eu vou colocar qualquer tipo que estenda number ou o próprio number. Então, a partir de agora, eu posso receber um array list de inteiros, de doubles, de floats, né? Ou um array list de number também. E aqui eu posso realizar o nosso cálculo.
Pronto. Então, aqui, nesse método, ele só vai aceitar listas com elementos que estendam number, ou seja, elementos que sejam filhos de number. Agora, e se eu quisesse o contrário? Imagine que você precise especificar elementos que sejam pais de um determinado tipo. Por exemplo, qualquer tipo de number ou pais de number, né, em um determinado método. Eu não quero aceitar filhos de number, só os pais dele. Então, eu poderia, ao invés de utilizar extends, eu poderia utilizar super. Então, aqui ele pegaria somente os pais de number. Né? E aqui ele já lançou um erro para mim, que ele não pode converter, né, um pai de number em number. Tá bom? Então, é assim que a gente utiliza os caracteres Coringa. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje, de aprender um pouquinho mais sobre os elementos genéricos, né? As classes e métodos genéricos que você tanto utilizou nas suas coleções. E nos vemos na próxima aula. Até lá!